Imagine viver em uma cidade pequena, onde todos se conhecem, onde funerais são momentos de união, respeito e silêncio. Agora imagine descobrir que, durante anos, o mesmo homem esteve presente em quase todos esses enterros. Sempre discreto, sempre calmo, sempre observando. Ninguém desconfiava dele. Pelo contrário, muitos o viam como alguém solidário, um rosto conhecido, um ombro amigo, alguém que parecia sentir a dor das famílias. Mas havia algo que ninguém percebeu, um hábito estranho, repetido em silêncio, funeral após funeral. Cada nova morte era seguida por um enterro, e em cada enterro, ele estava lá. O que parecia apenas coincidência, aos poucos se transformou em um padrão assustador. Um padrão que a polícia ignorou por tempo demais. Um padrão que custou vidas, porque enquanto a cidade chorava seus mortos, o verdadeiro assassino observava, escolhia e planejava. Tudo à vista de todos. Este não é apenas um caso de assassinato. É uma história sobre confiança, sobre cegueira coletiva e sobre como o mal, às vezes, não se esconde nas sombras. Ele se senta ao seu lado, veste preto e finge sentir sua dor. Hoje, você vai conhecer a história de um assassino que escolhia suas vítimas em um lugar onde ninguém imagina perigo: o cemitério. E foi exatamente esse hábito estranho que, no fim, revelou quem ele realmente era. No Avesso ao Fato, nós não contamos apenas crimes. Nós contamos histórias reais que mostram o outro lado da verdade, aquele que quase ninguém percebe até ser tarde demais. No Avesso ao Fato, nós não contamos apenas crimes. Nós contamos histórias reais que mostram o outro lado da verdade, aquele que quase ninguém percebe até ser tarde demais. A história de hoje começa em uma cidade aparentemente comum. Um lugar tranquilo, onde a rotina era previsível e a violência parecia distante. Mas essa tranquilidade foi quebrada quando mortes inexplicáveis começaram a acontecer. Pessoas diferentes, idades diferentes, histórias diferentes. Nada parecia ligar uma vítima à outra. Pelo menos, não à primeira vista. A polícia investigou. Interrogou suspeitos, seguiu pistas que não levavam a lugar nenhum. O medo crescia, os boatos se espalhavam e a sensação de insegurança tomava conta da população. Mas enquanto todos procuravam um monstro escondido, ninguém percebeu que ele nunca esteve escondido. Ele estava presente. Presente nos enterros, presente nos velórios, presente nos momentos de dor. Com o tempo, um detalhe quase invisível começou a chamar a atenção. Sempre o mesmo rosto, sempre a mesma postura, sempre o mesmo olhar atento, observando quem chorava mais, quem estava sozinho, quem parecia mais vulnerável. O que ninguém imaginava é que aquele hábito estranho não era respeito, era método. Ao longo deste vídeo, você vai acompanhar como esse padrão foi se formando, como a cidade ignorou os sinais, como a investigação falhou repetidas vezes e como, finalmente, um detalhe aparentemente simples revelou o verdadeiro assassino, alguém que muitos consideravam confiável. Mas antes de continuar essa história perturbadora, eu te faço um convite. Se você gosta de histórias reais, investigações profundas e casos que mostram o lado mais sombrio da mente humana, se inscreva agora no canal Avesso ao Fato. Aqui, cada vídeo é uma imersão completa em histórias que chocaram cidades inteiras e mudaram vidas para sempre. E aproveita para comentar aqui embaixo de onde você está assistindo este vídeo. Quero saber até onde o Avesso ao Fato está chegando. Agora, respire fundo, porque a partir do próximo capítulo você vai entender como esse hábito estranho se transformou em uma trilha de mortes. E por que ninguém percebeu antes? A primeira morte não causou pânico, pelo menos não no início. Era uma cidade acostumada a resolver tudo em silêncio, onde tragédias raramente ultrapassavam os muros das casas. Quando o corpo foi encontrado,
Muitos acreditaram em azar, outros em um conflito isolado. A vítima era conhecida, mas não famosa. Tinha família, rotina e nenhum inimigo declarado. O velório aconteceu 2 dias depois, em uma capela simples, com bancos de madeira e cheiro de flores fortes demais para um lugar fechado. Foi ali que ele apareceu pela primeira vez. Vestia roupas escuras, discretas, sem qualquer detalhe que chamasse atenção. Chegou cedo, sentou-se ao fundo e permaneceu em silêncio absoluto durante toda a cerimônia. Não chorou, não falou, não se aproximou da família. Apenas observou. Alguns lembrariam mais tarde que ele parecia atento demais, com os olhos percorrendo cada pessoa presente, como se estivesse registrando algo importante. 2 semanas depois, outra morte. Desta vez, a vítima era alguém de outro bairro, com hábitos diferentes, círculo social distante do primeiro caso. A polícia descartou ligação imediata. Novamente, um velório. Novamente, flores. Novamente, a mesma capela. E novamente, o mesmo homem. Desta vez, alguém o reconheceu. Não pelo nome, mas pelo rosto. "Acho que vi ele no enterro passado", comentou uma senhora em voz baixa. O comentário morreu ali, engolido pelo peso do luto. As mortes começaram a se acumular. Não em sequência rápida, mas de forma calculada. Intervalos suficientes para evitar alarde imediato, curtos o bastante para criar inquietação. Cada novo corpo trazia uma nova cerimônia, e cada cerimônia trazia o mesmo observador silencioso. Ele nunca se sentava no mesmo lugar. Às vezes ficava perto da porta, outras no meio da sala, ocasionalmente do lado de fora, fingindo respeitar o espaço. Em algumas ocasiões, aproximava-se de quem chorava sozinho. Não tocava, não abraçava. Apenas dizia frases curtas, medidas, quase ensaiadas. "Sinto muito. Era uma boa pessoa. Se precisar de algo..." Palavras neutras, mas eficazes. Ninguém via ameaça nisso. Pelo contrário, em uma cidade pequena, gestos assim criam confiança, criam familiaridade. A polícia, pressionada, passou a tratar os casos como crimes sem padrão. Vítimas sem ligação direta, métodos que pareciam variar, cenas que não apontavam para o mesmo autor, arquivos separados, investigadores diferentes, nenhuma linha clara ligando tudo. Mas havia uma linha. Ela passava pelo corredor da capela, pelos bancos gastos, pelo portão do cemitério. Enquanto os investigadores olhavam mapas, registros telefônicos e históricos financeiros, ele observava pessoas. Observava reações, observava solidão. Cada enterro funcionava como um catálogo humano, onde dor exposta indicava vulnerabilidade. Ele aprendia horários, rotinas, hábitos revelados em conversas quebradas pelo choro. Descobria quem morava sozinho, quem tinha medo, quem voltaria para casa sem companhia. Algumas famílias lembrariam depois que ele fez perguntas simples: onde a pessoa morava, se tinha parentes na cidade, se precisava de ajuda com algo prático, nada invasivo, nada que despertasse alerta. Com o passar dos meses, o clima na cidade mudou. As pessoas começaram a se reconhecer mais nos velórios do que nas festas. Olhares desconfiados surgiam, mas nunca apontavam para o homem de preto. Ele já fazia parte do cenário. Era esperado. Sua presença não causava estranhamento. Causava ausência quando não aparecia. Em uma ocasião específica, após o 4º assassinato, uma fotografia foi tirada por um parente distante. Nada planejado. Apenas um registro do ambiente. Anos depois, essa imagem se tornaria crucial. Naquele momento, porém, era só mais uma foto guardada em uma gaveta. O assassino continuava livre, ajustando seu comportamento conforme a cidade se adaptava ao medo. Tornava-se mais cuidadoso, menos frequente nas aproximações diretas, mais atento aos detalhes. Sabia que a repetição excessiva poderia chamar atenção. Mesmo assim, não abandonou o hábito. Ele precisava estar ali.
O enterro não era apenas parte do processo, era o ponto de partida. Enquanto isso, moradores começaram a evitar cerimônias. Alguns preferiam se despedir em silêncio, outros simplesmente não iam mais. Mas eles sempre encontravam uma forma de estar presente, mesmo à distância, mesmo escondido entre poucos rostos. Sem saber, a cidade já estava sendo observada há muito tempo, e o assassino, invisível aos olhos de todos, caminhava entre os vivos com a mesma naturalidade com que se despedia dos mortos. O quinto corpo marcou uma mudança silenciosa, não pelo número, mas pela reação coletiva. A vítima era alguém conhecido demais. Trabalhava no comércio local, conversava com todos, tinha rotina previsível. Quando a notícia se espalhou, não houve apenas tristeza, houve desconforto. Pela primeira vez, as pessoas sentiram que aquilo podia atingir qualquer um. O velório ficou lotado, mais do que os anteriores. Rostos tensos, conversas interrompidas, perguntas sussurradas. A polícia esteve presente, não oficialmente, apenas observando. E, como se seguisse um roteiro invisível, ele apareceu novamente. Dessa vez, alguém reparou melhor. Um homem que estava próximo à porta notou que aquela figura vestida de escuro não parecia perdida em pensamentos, como os outros. Seus olhos se moviam com precisão. Não acompanhavam o caixão, nem o padre, nem a família. Percorriam as pessoas. Paravam mais tempo em algumas. Voltavam, registravam. Nada foi dito. O pensamento morreu ali mesmo. Em cidades pequenas, desconfiar sem prova é quase um pecado social. A investigação avançava devagar. Os policiais começaram a revisar horários, trajetos, hábitos. Descobriram que as vítimas não tinham contato entre si, mas compartilhavam algo sutil. Quase todas haviam participado de algum velório nos meses anteriores. A informação foi anotada, mas não ganhou destaque. Era comum que moradores comparecessem às cerimônias, mesmo sem laços próximos. Enquanto isso, ele ajustava sua presença. Passou a chegar sempre no meio da cerimônia e sair antes do fim. Nunca falava com as mesmas pessoas duas vezes. Evitava gestos que pudessem fixar sua imagem na memória de alguém. Aprendera, ao longo do tempo, que o anonimato se constrói com moderação. Após o sexto assassinato, um detalhe inesperado surgiu. A família da vítima afirmou que, dias antes da morte, um homem desconhecido havia oferecido ajuda. Nada suspeito. Apenas se mostrou solícito. Disse que havia conhecido o falecido em um momento difícil. Ninguém perguntou qual. A polícia começou a cruzar relatos, pequenos comentários, frases soltas, lembranças vagas. Um homem que apareceu em um enterro. Um estranho que parecia saber demais. Um rosto que surgia e desaparecia sem deixar rastro. Ainda assim, não havia nome. Não havia registro, não havia denúncia formal. Ele continuava frequentando os funerais, mas agora observava também a polícia. Reconhecia os investigadores, memorizava seus hábitos, suas posições no ambiente. Sabia quem observava demais, quem parecia distraído. O cemitério tornara-se um espaço de leitura humana, onde cada gesto revelava risco ou oportunidade. Em uma tarde nublada, durante o velório da sétima vítima, algo quase deu errado. Uma mulher sentada sozinha percebeu que ele a observava com insistência. Quando seus olhares se cruzaram, ele desviou imediatamente. Minutos depois, levantou-se e foi embora. Pela primeira vez, não completou o ritual. Naquela noite, não houve ataque. Dias depois, a mesma mulher comentou com um vizinho que sentira algo estranho naquele enterro. Falou sobre o olhar, sobre a sensação incômoda. O vizinho, por acaso, era parente distante de um policial. A conversa chegou até a delegacia sem peso, quase como curiosidade. Foi o suficiente para reacender arquivos esquecidos. Fotografias antigas começaram a ser revisadas. Imagens de velórios, registros públicos, jornais locais. Um investigador percebeu algo que antes passara despercebido.
um mesmo rosto aparecia em diferentes fotos, em diferentes anos, sempre em segundo plano, nunca centralizado, sempre presente, nunca destacado. A partir dali, o padrão deixou de ser invisível. O homem de preto não sabia ainda, mas seu hábito começava a atraí-lo. O espaço que usava para se misturar tornara-se o lugar onde ele mais aparecia. Aquilo que o protegia, a repetição silenciosa, agora começava a criar um rastro. Mesmo assim, ele não parou. Porque para ele, os enterros não eram apenas parte do método. Eram a confirmação de controle. Ver a cidade reunida, sentir o peso coletivo da perda, observar o impacto de suas ações, tudo isso alimentava algo que ele não conseguia abandonar. Enquanto a polícia montava discretamente uma linha de ligação entre as mortes, ele acreditava ainda estar à frente. Mas, pela primeira vez, alguém estava olhando de volta. E mudança na investigação não foi anunciada. Não houve reuniões públicas nem alertas. A polícia sabia que qualquer movimento brusco poderia fazer o responsável desaparecer. Por isso, decidiu observar em silêncio, do mesmo modo que ele sempre fez. A estratégia agora era simples: esperar o próximo velório. Quando a 8ª morte aconteceu, a cidade reagiu com menos surpresa e mais cansaço. O medo já não era novidade. As pessoas falavam baixo, evitavam permanecer muito tempo reunidas e desconfiavam de rostos que antes pareciam comuns. Ainda assim, o funeral aconteceu e, como previsto, ele apareceu. Dessa vez, 2 investigadores estavam lá apenas para isso. Ele entrou sozinho, permaneceu perto da parede lateral e evitou qualquer interação. Seus olhos, porém, denunciavam inquietação. Moviam-se rápido demais, atentos a tudo. Em determinado momento, cruzaram com o olhar de um dos policiais. Houve uma pausa curta, quase imperceptível. Ele desviou primeiro. Nada foi feito. Nenhuma abordagem, nenhuma pergunta. O plano era observar. Após a cerimônia, os investigadores anotaram horários, posição, tempo de permanência. Compararam com registros de outros funerais. O padrão era consistente. Ele sempre chegava depois do início, sempre saía antes do fim, sempre evitava contato prolongado. Era alguém que queria ver, mas não ser visto. Com as fotografias antigas organizadas, finalmente surgiu um nome. Um morador antigo da cidade, discreto, sem antecedentes relevantes. Trabalhava de forma irregular, mudava de emprego com frequência, vivia sozinho. Nada que, isoladamente, chamasse atenção. Mas quando o endereço foi cruzado com as rotinas das vítimas, algo se encaixou. Muitas moravam próximas. Outras passavam regularmente por locais que ele frequentava. A vigilância começou. Durante dias, ele foi seguido à distância. Não percebeu de imediato. Continuava sua rotina simples, quase monótona. Saía cedo, voltava tarde, passava horas caminhando sem destino aparente. Em certos momentos, parava em locais onde alguma vítima havia vivido. Observava, permanecia em silêncio, ia embora. A polícia esperava um erro. Ele sabia disso, mesmo sem confirmação. Seu comportamento começou a mudar. Tornou-se mais recluso, passou a faltar a eventos públicos. Quando a 9ª morte ocorreu, ele não apareceu no enterro. Foi a primeira ausência. Isso levantou suspeitas, mas também trouxe dúvida. Alguns investigadores temeram que ele tivesse percebido a vigilância. Outros acreditaram que fosse apenas cautela temporária. O enterro passou sem sua presença, mas algo ficou claro. O hábito que o definia estava em conflito com o instinto de sobrevivência. Dias depois, ele voltou. A 10ª vítima teve um funeral simples, com poucos presentes. Ele ficou do lado de fora, encostado em uma árvore, observando a distância. Não entrou, não se aproximou. Mesmo assim, foi visto, fotografado, registrado. A partir daquele momento, a polícia tinha o suficiente para agir, mas escolheu esperar.
Queriam entender até onde o hábito ia. Queriam confirmar que o padrão não era coincidência. O erro final veio de forma sutil. Após o funeral, ele seguiu uma mulher que havia chorado sozinha durante toda a cerimônia. A polícia, já em posição, acompanhou ambos. Não houve ataque. Ele apenas observou, manteve distância. Mas o gesto confirmou tudo. Dias depois, a ordem foi dada. A prisão aconteceu sem resistência. Em sua casa não havia troféus, nem registros claros dos crimes. Apenas recortes de jornais antigos, dobrados, guardados em uma caixa. Todos relacionados a mortes na cidade. Nenhuma palavra escrita, nenhuma explicação. Durante o interrogatório, ele falou pouco. Quando questionado sobre os enterros, respondeu apenas uma vez. Disse que era ali que as pessoas se mostravam como realmente eram. Não explicou mais. A cidade acordou diferente no dia seguinte. O medo não desapareceu de imediato, mas ganhou nome, rosto e história. Muitos se lembraram dele, oferecendo palavras de conforto. Outros perceberam que já haviam sentido algo estranho, mas ignoraram. O hábito que o manteve invisível por tanto tempo foi o mesmo que o revelou. A confirmação oficial caiu sobre a cidade como um peso difícil de explicar. Não houve alívio imediato, nem sensação de justiça completa. O que se espalhou foi um silêncio diferente, mais denso. As pessoas passaram a revisitar memórias, tentando reorganizar rostos, gestos e momentos que agora ganhavam outro significado. Familiares das vítimas começaram a lembrar dele com clareza perturbadora. O homem de preto, que oferecia palavras curtas. A presença constante, quase previsível. Muitos se perguntaram como não perceberam antes. Outros recusaram essa pergunta, como forma de defesa. Admitir que o mal esteve tão próximo era difícil demais. A polícia divulgou apenas o necessário, confirmou a ligação entre as mortes, falou em padrão comportamental e evitou detalhes. Sabiam que a exposição excessiva poderia transformar o assassino em algo maior do que o crime permitia. Ainda assim, rumores correram soltos. Histórias foram exageradas, lembranças distorcidas, medos ampliados. Durante a reconstituição dos fatos, um elemento chamou a atenção. Quase todas as vítimas haviam tido algum contato indireto com ele antes de morrer. Um cumprimento breve, uma conversa rápida, um encontro casual após um funeral. Nunca algo que despertasse alerta, sempre situações comuns, quase banais. Psicólogos chamados para analisar o caso chegaram a uma conclusão incômoda. O assassino não escolhia pessoas específicas, escolhia estados emocionais, solidão, fragilidade, isolamento recente. Os enterros eram um ambiente perfeito para isso. Ali, ninguém questiona aproximações. Ninguém estranha estranhos. O luto cria permissões invisíveis. A cidade começou a mudar seus rituais. Velórios ficaram menores. Alguns passaram a ser restritos à família. O cemitério, antes ponto de encontro coletivo, tornou-se um lugar evitado. O hábito que unia a comunidade agora carregava desconfiança. Mesmo após a prisão, novas informações surgiram. Testemunhas lembraram de comentários antigos, de sensações ignoradas, de olhares que incomodaram, mas nunca foram verbalizados. Nada que, isoladamente, impedisse os crimes. Tudo que junto revelava o quanto o silêncio coletivo contribuiu. O acusado não demonstrou arrependimento claro. Em audiências, mantinha postura neutra, distante. Quando questionado sobre o impacto causado, respondeu que nunca pensou na cidade como um todo. Para ele, cada ação era isolada, cada escolha individual. As consequências coletivas pareciam irrelevantes. Essa frieza assustou mais do que os próprios crimes. Com o tempo, o caso deixou de ocupar manchetes, mas nunca deixou a memória local. Crianças cresceram ouvindo versões fragmentadas da história.
Adultos evitavam falar sobre nomes, preferindo se referir a ele apenas como o homem. O rosto foi esquecido aos poucos, mas o hábito permaneceu como alerta. Anos depois, pesquisadores analisariam o caso como exemplo de como padrões comportamentais podem passar despercebidos quando se misturam à rotina social. O assassino não se escondia, ele se adaptava, usava regras não escritas, costumes, expectativas, explorava aquilo que as pessoas consideram normal. A maior ferida deixada não foi apenas a perda das vítimas, mas a quebra de confiança. A ideia de que alguém poderia observar, escolher e agir em um espaço de respeito absoluto abalou a forma como a cidade se via. Nada voltou exatamente ao que era antes. Mesmo após condenação, prisões e sentenças, os enterros nunca mais foram apenas despedidas. Tornaram-se lembretes de que o perigo nem sempre se anuncia, de que hábitos repetidos, quando ignorados, constroem tragédias, e de que, às vezes, o verdadeiro assassino se revela não pelo que faz às escondidas, mas pelo que repete diante de todos. O tempo passou, mas o impacto não diminuiu como muitos esperavam. A condenação encerrou o processo judicial, porém abriu outro, silencioso e mais profundo, dentro da própria cidade. As pessoas começaram a revisitar hábitos antigos com desconfiança. Gestos simples passaram a ser analisados. Presenças constantes deixaram de ser reconfortantes e passaram a ser questionadas. O caso deixou claro que o assassino não dependia apenas da violência para agir. Ele dependia da normalidade, da rotina social que ninguém questiona, dos rituais que se repetem sem reflexão. Sua maior proteção nunca foi força, nem inteligência excepcional, mas a previsibilidade humana. Ele sabia onde as pessoas estariam, como reagiriam e, principalmente, o que escolheriam ignorar. Durante os julgamentos finais, especialistas explicaram que o hábito de frequentar enterros não era apenas funcional, era simbólico. Representava domínio sobre o ciclo completo, observar a dor, provocar a ausência e retornar para ver o resultado. Para ele, cada funeral confirmava que sua presença permanecia invisível, mesmo estando diante de todos. Alguns moradores começaram a lembrar de situações que antes pareciam insignificantes. Conversas interrompidas quando ele se aproximava. Pessoas que se sentiam observadas sem saber explicar o motivo. Pequenos desconfortos abafados pela ideia de que era coisa da cabeça. Esses relatos nunca chegaram à polícia na época, não porque fossem irrelevantes, mas porque não pareciam suficientes para justificar suspeita. A cidade percebeu tarde que sinais raramente aparecem como provas claras. Eles surgem como incômodos, sensações vagas, intuições que pedem atenção. O assassino se beneficiou exatamente disso. Sabia que enquanto não ultrapassasse limites explícitos, continuaria sendo apenas mais um rosto conhecido. O impacto mais profundo apareceu nas famílias das vítimas. Muitas carregaram culpa injusta por anos, questionando encontros, decisões e momentos em que confiaram em alguém que parecia inofensivo. Psicólogos envolvidos no acompanhamento dessas famílias reforçaram que a responsabilidade nunca foi delas. O método do assassino se baseava justamente na exploração de ambientes onde a confiança é automática. Com o passar dos anos, a história começou a ser contada fora da cidade. Reportagens, estudos, documentários, sempre com foco no hábito que o revelou. Sempre com a mesma pergunta implícita: quantas vezes padrões semelhantes passam despercebidos em outros lugares? Para os moradores, porém, não era um estudo, era memória viva.
Alguns mudaram de cidade, outros permaneceram, tentando reconstruir a sensação de segurança. O cemitério foi reformado, a capela pintada, como se novas cores pudessem apagar o passado. Mas certos espaços carregam marcas que não se veem. Curiosamente, após a prisão, os funerais passaram a ser mais atentos. As pessoas começaram a observar quem estava ao redor, não com paranoia, mas com consciência. Conversas surgiam, presenças eram notadas, estranhos deixavam de ser invisíveis. A cidade aprendeu, da forma mais dura, que observar não é desconfiar, é cuidar. O assassino, isolado, perdeu aquilo que mais valorizava. Não a liberdade física, mas o acesso ao coletivo, o anonimato dentro do grupo, o poder de se misturar. Em depoimentos finais, nunca demonstrou arrependimento verdadeiro, apenas frustração por ter sido percebido. Isso confirmou algo que muitos já suspeitavam. Ele não parou porque quis, mas porque foi interrompido. O hábito estranho que o revelou tornou-se lição amarga. Não apenas sobre crimes, mas sobre convivência. Sobre como repetição não significa normalidade. Sobre como o mal pode se esconder não em atitudes extremas, mas na constância silenciosa. Hoje, quando alguém da cidade conta essa história, não fala apenas das mortes. Fala da importância de prestar atenção, de não ignorar padrões, de entender que rituais sociais também podem ser usados como ferramentas por quem sabe explorá-los. A cidade nunca mais foi a mesma, mas aprendeu algo essencial. Nem todo perigo se anuncia. Às vezes ele apenas retorna, sempre ao mesmo lugar, sempre com o mesmo hábito, sempre esperando que ninguém repare. No fim, o que ficou não foram apenas os números, os registros policiais ou as manchetes que um dia circularam fora da cidade. O que permaneceu foi a compreensão tardia de que o perigo nem sempre se manifesta de forma óbvia. Às vezes, ele se repete em silêncio, escondido em hábitos aceitos, em rituais que ninguém questiona. O assassino não precisou se esconder nas sombras porque encontrou proteção justamente onde todos se sentiam seguros. Essa história não fala apenas sobre crimes. Ela fala sobre atenção, sobre como padrões ignorados podem se transformar em tragédias, sobre como a confiança automática pode cegar uma comunidade inteira. O hábito estranho que revelou o verdadeiro assassino sempre esteve ali, visível, presente, mas só foi entendido quando já era tarde demais. Casos como esse nos lembram que observar não é suspeitar de todos, mas estar consciente do que se repete sem explicação. Que o silêncio coletivo pode ser tão perigoso quanto a ação direta. E que muitas vezes as respostas não estão em grandes pistas, mas nos detalhes mais comuns do dia a dia. Se essa história te fez refletir, se em algum momento você sentiu aquele desconforto silencioso ao perceber como tudo estava à vista, então esse é exatamente o tipo de conteúdo que você vai encontrar aqui. Por isso, se inscreva agora no canal Avesso ao Fato. Aqui, nós revelamos histórias reais que mostram o outro lado da verdade, aquele que quase ninguém percebe até ser tarde demais. Ative o sininho, deixe seu like e continue com a gente, porque enquanto muitos olham apenas para os fatos, no avesso ao fato, a gente observa o que ficou escondido.